Olá, pessoal! Hoje, no nosso segundo episódio da série Formação de Professores de Geografia, vamos entrevistar uma professora de uma universidade um pouquinho distante da Paraíba, lá em Santa Catarina. Vamos fazer a nossa primeira pergunta e, em seguida, conhecer a nossa entrevistada do dia. Professora, fazendo uma breve análise do currículo, como você avalia a formação inicial de professores de Geografia na universidade que você trabalha? Olá, sou a professora Rosa Martins, da Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina. Venho aqui falar um pouco com vocês do nosso curso. Nós temos dois cursos de Geografia, nós temos a licenciatura com entrada no verão e o bacharelado com entrada do vestibular no inverno, tá? Bom, eu vou focar minha fala no curso de licenciatura, né, que é um curso de formação de professores. Tivemos uma reforma em 2013 e a primeira turma entrou em 2014-01, tá? Nós temos 8 fases, tá? Entre as diferentes disciplinas que temos no percurso curricular, eu vou focar minha fala nos estágios. Nós temos 3 estágios, né? Que são que equivalem às 400 horas, né, conforme as diretrizes de formação de professores. O primeiro estágio, estágio 1 na 5ª fase, o estágio 2 na 6ª fase e o estágio 3 na 7ª fase. O estágio 1 é o estágio onde a gente tem, né, ele é voltado para observação da escola, contato com a escola, né, e preparação do projeto do estágio 2, que é a docência no ensino fundamental ou médio. E o estágio 3, na 7ª fase, é um estágio que eles têm a possibilidade de fazer a docência em espaços escolares ou não escolares. Eu vou falar da turma que eu tenho trabalhado no estágio 3, que eles têm 2 possibilidades de fazer o estágio, ou nos anos iniciais, ou numa turma no pré-vestibular social, né? Então, por que esses 2 campos? Que são campos que eles não transitam no estágio 1 e 2, então eles podem ter a possibilidade de ter a experiência da docência com jovens e adultos no pré-vestibular social, integrar, ou com crianças com a geografia dos anos iniciais, né? Então, eles trabalham na educação básica com essa experiência. O que você considera como essencial na formação continuada dos professores de geografia e qual a relação deles com a universidade depois da formação inicial? Olá, eu acho fundamental a relação dos professores e professoras após, né, terminarem a sua formação inicial, continuarem a relação com a universidade, né, seja em processo de formação continuada, seja relação de pesquisa, ensino, extensão. Então, nós temos o laboratório, né, o LEPGEL, que é um laboratório que eu coordeno junto com as minhas bolsistas, que a gente tem muitos projetos que fazem essa ponte com os professores da educação básica, né, nesse processo de relação universidade-escola, né? Nós temos projetos PIBID, projetos residência pedagógica, projetos de extensão, projetos de pesquisa, que mantém ao longo desses mais de 10 anos que nós temos o laboratório, que é manter esta relação e esse vínculo para fomentar a formação continuada e fomentar esses espaços das escolas de educação básica como espaços de formação para os estudantes também da UDESC, né, do curso de Geografia e Licenciatura, que necessitam, né, dessas escolas como lugar de aprendizagem, como lugar de constituição da sua docência e da sua identidade docente, né? Além dos estágios, eles têm essas escolas onde nós temos os projetos e temos relações, né, de parcerias, de trabalho, que é uma via de 2 mãos, né? São os professores que podem vir à universidade e a gente ir à escola também, né, como possibilidade de contribuir na formação continuada dos professores das escolas e também os estudantes de licenciatura que têm esses espaços para a sua formação. E para fechar a entrevista de hoje, vamos fazer a última pergunta que estamos fazendo a todos os entrevistados dessa série. Professora, o que você considera um bom professor?
que é ser um bom professor, né? O que é ser um bom professor de geografia? Aqui fala com vocês uma pessoa que tem mais de 20 anos como professora de geografia da educação básica, né? E mais de 10 anos, né? Lá se vão uns 15 anos como professora de formação de professores na universidade, né? Então, o que eu considero ser um bom professor? Ser um bom professor é um sujeito que tem prazer em ensinar e aprender, né? É uma pessoa que consegue fazer com que as suas aulas de geografia tenham relação com a vida, né? Nós temos a geografia da vida e a geografia da escola, que a gente chama, né? Então, um professor que consiga dar conta de estabelecer essa relação. Um professor que consiga fazer com que as suas aulas sejam espaços de questionamento, né? De questionamentos das desigualdades sociais, de questionamento de verdades absolutas, de verdades lineares, né? Então nós precisamos fazer com que os espaços que nós temos em sala de aula sejam espaços que os estudantes consigam constituir a sua autonomia, aprendam a pensar e fazer com que a geografia seja uma via para eles enxergarem o mundo de uma forma onde eles se percebam como sujeitos, como alguém que se constituem homens e mulheres e que podem fazer a diferença no mundo, né? E que não seja uma aula de geografia somente para aprender relevo, clima, não que isso não seja importante, mas que sejam aulas onde o professor os veja como seres humanos, como alguém que ama, que sofre, alguém que pensa, né? Então, ser um professor é gostar de gente. Que sigamos então sendo professores de geografia que ensinam sobre a realidade e sobre a escola. Espero que vocês tenham gostado da entrevista de hoje. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com seus alunos e professores. E não se esqueçam que daqui a 15 dias vamos ter uma outra entrevista. Tchau, até mais!